Vamos lá, irmãos queridos. Vamos dar continuidade da exposição e da leitura da palavra de Deus. Vamos espalhar a boa notícia, o bom evangelho, o poder de Deus. Então, estou aqui no capítulo 9 e vamos dar sequência da exposição e explicação da palavra de Deus. Mateus 9:1. Entrando Jesus em um barco, passou para o outro lado e foi para a sua cidade, né? Que cidade é essa? Cidade de Cafarnaum. Quando Jesus cresce, porque Jesus é criado na cidade de Nazaré, Jesus agora, ele vai ali para a cidade de Cafarnaum, Galileia, onde Jesus começou o seu ministério. E alguns homens trouxeram um paralítico deitado em um leito. E vendo Jesus tão grande a fé, disse: Paralítico, filho, tem bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Vamos entender aqui, queridos irmãos. Os três livros sinóticos, que a gente fala sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, narra esta mesma situação desse paralítico de Cafarnaum. Só que nos dois evangelhos, Lucas e Marcos, ele fala que Jesus está numa casa e a casa está cheia e eles colocam aquele homem sobre o telhado. Bora, vamos lá. Então, aquele homem paralítico em cima de uma cama, Jesus olha para aquele homem e diz: olha, os teus pecados estão perdoados. Vamos ao seu contexto. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que pensais mal em vossos corações? Qual é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou levanta e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra a autoridade para perdoar pecados. E disse então o paralítico: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E ele se levantou e foi para casa, e a multidão, vendo isso, temeu e glorificou a Deus, que dará tal autoridade aos homens. Vamos entender estes versículos aqui. Bom, primeiro, esse homem, ele estava doente, ele estava enfermo. Segundo, Jesus, olhando para aquele homem, disse: filho, tem bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Mais uma forja das testemunhas de Jeová tem que engolir esse versículo aqui a seco, porque o único que pode perdoar pecado é Deus. Então, mostra aqui a autoridade de Jesus como Deus, que ele é perdoador de pecados. Terceira questão aqui, esse homem, Jesus disse: olha, filho, tem bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Sinal de que esse homem estava enfermo, estava doente pela questão do pecado. Talvez ele ficou doente por questão que ele estava fazendo algo que lhe trouxe enfermidade pela questão do pecado. Só que Jesus disse, olhando para ele, os teus pecados estão perdoados. Naquele momento, aquele homem foi curado. E os religiosos daquela época começaram a questionar no seu coração: quem é este homem? Que só Deus pode perdoar pecados. Então, meus irmãos, mostra aqui na palavra de Deus que Jesus é Deus na essência do Pai. Vamos lá, versículo 9. Aqui fala da vocação de Mateus. Quer dizer, a vocação é o mesmo escritor deste livro, que é o Evangelho de Mateus, que aqui o Senhor Jesus chamou ele. Passando-se adiante, Jesus assentou-se na coletoria. Um homem chamado Mateus, e disse: segue-me. Mateus levantou e o seguiu, né? Quem que era Mateus? Mateus era... Mateus, ele era um cobrador de impostos, né? Ele cobrava imposto para o Império Romano, né? Porque os impostos, eles eram feitos pelos romanos, por César, né?
Versículo 10. Quando Jesus estava jantando à casa de Mateus, chegaram-se muitos cobradores de impostos e pecadores. Sentaram-se à mesa com Jesus e os seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, perguntaram aos teus discípulos: por que come com os mestres e os cobradores de impostos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, disse: não são os que necessitam de médico, mas sim os doentes. Ide, porém, apresentar isso, que significa misericórdia. Quero não sacrifício, pois eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. O que estava acontecendo aqui, irmãos? Os judeus, eles não tinham uma comunicação muito com os romanos. Por quê? Porque naquela época, os romanos subjugavam os judeus, eles pagavam imposto, tributo a César. Então, Mateus era um cobrador de impostos. Então, os judeus olhavam para aqueles homens como pessoas imundas, como pessoas, enfim. Agora, aonde é que Jesus está sentado? Junto com os pecadores, junto com os cobradores de impostos. Verso 14. Então vieram os discípulos de João, dizendo: por que jejuas? Por que jejuamos? E os fariseus muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam. Vamos entender aqui, meus irmãos. Chegaram os discípulos de João, questionando a Jesus, por que os seus discípulos não jejuam? Não faz o ato do jejuar. Nós jejuamos, os religiosos jejuam e nós não. Olha o que Jesus responde. Respondeu Jesus: pode estar triste os convidados para o casamento, enquanto o noivo estão com eles? Dias, porém, virão em que o noivo lhe será tirado. Nesses dias jejuarão. Ninguém põe remendo em pano novo em roupa velha, pois o remendo rompe e a roupa faz maior o rasgo. Não se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem os odres, derrama o vinho em odres que estragam, mas põe vinho novo em odres velhos, ambos se conservarão. Vamos entender aqui, irmão, quando Jesus ele disse a esse respeito, olha, como é que vai ficar os convidados se o noivo está presente? Jesus estava especificando aqui que chegaria o tempo que eles iam orar, eles iam jejuar, eles iam buscar, eles iam perseverar, iam ser perseverantes. Qual é a necessidade deles jejuar? Qual é a necessidade deles orar? Jesus estava presente com eles, mas diz, dias virão que eles iriam orar, que eles iam buscar. Um exemplo disso, nós tiramos exemplo na igreja primitiva. Quando Pedro estava preso, confinado lá pelas ordens de Herodes, que a igreja estava fazendo? Em contínua oração. Então chegou o tempo que o noivo foi embora, o noivo subiu, né? Então esse é o contexto. Versículo 18. Dizia ele estas coisas quando chegou um chefe da sinagoga, quer dizer aqui Jairo. Mateus não especifica o nome desse homem da sinagoga. A minha filha faleceu agora mesmo. Vem e põe a mão sobre ele e ela viverá. Jesus levantou e o seguiu, juntamente com os seus discípulos. Certa mulher que havia 12 anos sofria de uma hemorragia, chegou por trás dele e tocou ao ponto do seu manto. E dizia em si mesmo: se eu tão somente lhe tocar do seu manto, lhe ficarei curada. Então Jesus, virando e viu, e disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele momento a mulher ficou curada. Quando Jesus chegou à casa daquele que se viu nos tocadores, ao povo agitado, disse: rogai-vos, a menina não está morta, mas está dormindo. Depois o povo afastou-se. Jesus entrou e tocou na menina pela mão e ela o levantou.
espalhou-se a notícia de toda aquela região. Então, aqui vai falar de Jairo, né? De Jairo que foi procurar Jesus ali para ressuscitar a sua filha, porque a sua filha morreu, faleceu. Interessante que aqui cai mais uma forja agora aqui dos adventistas, né? Que os adventistas alegam que quando a pessoa morre, a pessoa fica no estado de consciência. E quando a Bíblia fala aqui, olha o versículo 21, de Jesus, disse: rogai-vos, a menina não está morta, mas sim ela dorme. Então, quando fala da morte física, quando fala dormiu, sim, é o corpo físico, não a alma, porque a alma, ela fica inteiramente consciente. Verso 27. Partindo Jesus, seguiram 2 cegos, chamando: tem misericórdia de nós, filho de Davi. Quando ele entrou em casa, os cegos aproximando, e Jesus disse: credes que possa lhe fazer isso? Responderam eles: sim, Senhor. Então ele tocou aos olhos dele: veja, seja feito conforme a vossa fé. E os seus discípulos se abriram, e Jesus, porém, advertiu severamente, dizendo: cuidado que ninguém vos saiba disso. Quando, porém, ele saiu, espalharam-se a fama a toda aquela região. Quando eles saíram, trouxeram um homem mudo e endemoniado. Expulsou o demônio, e o mudo começou a falar, e as multidões se admirando, dizendo: nunca se viu coisa igual em Israel. Verso 34. E os fariseus, porém, diziam: ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Bom, vamos entender aqui. Neste mesmo capítulo aqui, do capítulo 9, do capítulo 1 até o capítulo 8, Jesus ele cura um homem que estava doente pela questão doença ocasionada pelo pecado. Já desse cego aqui, ele estava cego pela questão demoníaca, por opressão demoníaca. Então, vamos entender que tem enfermidades que o nosso desgastante da vida, né, pela questão da velhice, a pessoa fica doente, mas tem enfermidades que por questão de pecado, e outra por manifestações demoníacas. Foi nessas duas situações aqui. Verso 35. E percorria Jesus e toda a cidade e aldeias, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. E vendo ele a multidão, que tinha grande compaixão delas, porque andavam cansadas e abatidas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita realmente é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Que Deus vos abençoe e tenhamos um ótimo dia em nome de Cristo.